Vai. Então vamos lá, né? Por que a gente resolveu falar mesmo de Gobekli? Por causa do vídeo do... Gente, assim, para mim, Gobekli Tepe é quase uma lenda, É, é um meme interno. Teve é o uma meme. época que eu assistia muito uma TV, uma rádio, na verdade, era um programa de rádio que toca na internet, e o apresentador se chama Jimmy Church. E desde que ele escutou falar em Gobekli Tepe, ele fazia todos os convidados falarem Gobekli Tepe. Então é quase um meme, né? Porque era o que eu sabia de Gobekli Tepe, era isso. Não, na verdade, eu sabia que era um sítio arqueológico que quebrava a linha histórica, né? Muito além da civilização mais conhecida, muito aquém, na verdade, né? Muito anterior. Mas eu nunca tinha parado para pesquisar nada sobre Gobekli Tepe. E aí a gente está nessa, vamos pegar uns assuntos legais para falar. E a gente estava fazendo listas de coisas. E aí a Jeanne achou um vídeo do Greg Braden, em que ele comentava, né, sobre essa linha do tempo, né, que as coisas, a nossa história não é como nos contaram, isso a gente já sabe, mas é que parece que o buraco fica bem mais embaixo, bem mais embaixo. Então, assim, vamos pegar esse gancho e vamos falar Uhum. disso. E aí, tcharam, resolvemos estudar um pouquinho sobre Gobekli Tepe e tem muito material mesmo para falar sobre esse lugar. É. E a gente vai trazer, como sempre, né, não só toda a parte histórica, para quem não conhece, né, a gente vai dar uma introdução aqui, porque o material é muito vasto, claro que não dá em uma live só. Então, a gente vai fazer aquela abrangência para o entendimento e trazer as nossas percepções, né, aquele marco espiritual do que está por debaixo dos panos, quais são as sensações que nós temos, coisas estranhas, inclusive com o próprio arqueólogo que estava lá. Então, nós vamos levantar aqui uma poeirinha na estrada da arqueologia, né? E Mas e para variar, né? Para variar, a gente vai pegar o fiozinho, né? Olhar o coelho dizendo tá na hora, e vai se enfiar no buraco atrás dele. Então vamos lá. Fazer o quê? A gente quase nem gosta. bora que é nozes. Então, vai colocando aí no chat o que vocês sabem, ou se não sabem Uhum. nada sobre Gobekli Tepe, e o que vocês gostariam que a gente abordasse também, tá? Vão colocando enquanto a gente começa a trazer para vocês um pouquinho, né, dessa história, Uhum. então, do Gobekli Tepe, né? E por que essa é uma linha do tempo proibida? Vocês com certeza já nos escutaram falar 500 milhões de vezes, né, que nós somos uma espécie com amnésia, né? Aliás, isso é título de pelo menos uns 3 livros de autores diferentes. Uma espécie com amnésia. Não é por acaso, né? A Uhum. gente é muito mais fácil de controlar quando a gente não sabe além da nossa própria história familiar, né? Quando o nosso passado ele pode ser reescrito a bel prazer de quem conta, né? De quem controla, quem tem o poder, quem tem o domínio da situação, né? Porque é aquela coisa, quem controla o passado controla o presente, quem controla o presente domina o futuro, e aí a gente está preso nessa roda até agora, tá? Então essas coisas não são casualidades, né? Isso é tudo muito bem estruturado. Mas é interessante assim que a gente consegue achar o fio da meada de algumas coisas e pelo menos a gente consegue ir estruturando algumas possibilidades para a gente conversar hoje. Ó, a pessoa está dizendo que não sabe nada, nunca viu nem mais gordo, tá? Então, quem Eu mais estou está falando de microfone fechado de novo. Vai. O Rodrigo está dizendo que é sítio Anuna, Uhum. digamos que está ali dentro da grande área de Sim. influência Anunnaki, mas a gente tem que pensar em termos históricos, né, geológicos, o ponto em que ela aparece, ou pelo menos o ponto em que ela termina, para a gente entender um pouquinho mais. A gente vai abordar isso para vocês hoje para tentar dar uma introduzida. Tá? A Rejane está pedindo aí para a gente falar sobre as pedras da Geórgia, vai ficar anotado, viu? Isso aí. Pode deixar. Então já começamos assim, o fato de um monumento com 12 mil anos existir com tamanha sofisticação quebra toda a linha evolutiva aceita pela arqueologia acadêmica, tá? Então assim, quais são quando a gente pensa em marcos históricos? A gente tem as pirâmides, né, toda a estrutura do complexo Uhum. lá de Gizé, tem lá o complexo de Saqqara e outras coisas, né, mas Egito aparece bastante. Também os registros históricos ali da região da Babilônia, né, especialmente Acádia,
que a gente acabou chamando coletivamente de Suméria, mas na verdade é Suméria, Acádia e Babilônia, nessa ordem, foram civilizações que se estabelecem sequencialmente no mesmo espaço-tempo, tá? Sim. No mesmo espaço ao longo do tempo, melhor dizendo. E a gente tem, claro, alguns monumentos aqui na América do Sul, então a gente vai ter Machu Picchu, temos os conjuntos de pirâmides astecas no México, né? Temos essa lógica aqui. Alguns templos e construções na Índia, muitos, né? Na Índia, na China, naquela região toda. Que mais que a gente vai ter de construções? Temos, por exemplo, o Stonehenge, que está aqui mais ou menos nessa imagem que lembra Stonehenge. Em comum, todos eles têm que o limite histórico do surgimento desses monumentos, o mais antigo é Stonehenge com 6.000 anos. O mais antigo deles. Tá? Todos os outros, eles têm essa barreira dos 5.000, 5.500, 6.000 anos. Então, a gente está falando de ontem, dentro da nossa história civilizacional, se a gente considerar que a espécie Homo sapiens, ela surge há talvez em torno de 120.000 anos atrás. Hoje já se fala até em 200.000 anos, mas vamos botar 120.000 anos para a nossa espécie humana se desenvolver como espécie, e o tempo que ela cresce e se desenvolve como pequenos agrupamentos, dentro do conceito de caçadores-coletores, que a gente vai falar mais para frente, sem constituir o que a gente conhece como civilização, né? Ou seja, com uma base cultural, com produção de alimentos, com excedente de alimentos, criando uma estrutura hierárquica social, criando linguagem, tanto que a linguagem vai aparecer na Suméria, por isso que a gente diz que o início da história começa na Suméria, porque quando a gente começa a ter registros escritos, né? E hoje a gente tem muitas lacunas. Por exemplo, quando o Stonehenge foi criado, em tese, o Homo sapiens não tinha chegado lá. Ele não tinha chegado. Pela teoria da migração, da migração dos povos, não tinha chegado ninguém lá na Bretanha. Mas o fato é que teve alguém que construiu Stonehenge naquela época. Né? Sim. Vou parar de falar e te dar o espaço. Só puxando o fio da meada, porque a gente já vai para o próximo slide aí, para começar a destrinchar essa história. Quando nós falamos de caçadores e coletores, vou puxar esse gancho da Anne, nós enxergamos uma história encoberta, completamente encoberta. Por tudo que nós já vimos aqui, quando nós nos auto-intitulamos, né? Nós nos auto-intitulamos despertos, e ninguém está completamente desperto, e que nós vamos avaliar toda essa questão da saga, a gente pode colocar assim, uma saga histórica do nosso planeta, quantas incongruências nós encontramos, quantas divergências nós encontramos dentro de uma narrativa e dentro daquilo que está estampado aos nossos olhos. Então, o que nós pedimos a vocês é que vocês olhem Göbekli Tepe como mais uma incongruência, como mais uma divergência histórica. Mas só que é uma divergência histórica que está estampada, que está ali com datação já predita. E é o que nós vamos ver aqui. E é onde a gente vai colocar aquele ponto de interrogação de uma narrativa que quer se sustentar através de tantas falácias, a gente pode colocar dessa forma, e não posso deixar de comentar aqui o que aconteceu com as pirâmides há pouco, e nós trouxemos uma live aqui falando das descobertas dos italianos, daquele grupo que está ainda estudando a fundo, né, com aparelhos, com tecnologia avançadíssima, todo o subsolo das pirâmides, e o que eles estão encontrando? Uma resistência absurda do meio acadêmico, e sabe-se lá mais o quê? Para se trazer uma história que foi escondida. E está escondida ali de baixo, e está escondida em datação. E quando a gente fala de medida de datação, nós temos aí a questão do Neolítico. Aí vamos voltar só na história um pouquinho, para vocês entenderem, tá? O período Neolítico, só para a gente se situar, ou a Idade da Pedra Polida, vocês lembram disso da escola? Né? Foi a última fase da pré-história, situado entre 10.000 e 4.000 a.C. E é essa datação que nós temos desse sítio arqueológico. Tá? Eu ia falar desse portal, desse sítio arqueológico. Então, é aí que a gente começa a história. Tá?
Quer puxar, Uhum. tá aí, ó. O mistério desenterrado, sítio arqueológico neolítico localizado na Alta Mesopotâmia, né? Uhum. Então, a gente tem algumas divisões temporais quando a gente estuda antropologia, tá? Uh, as principais divisões, assim, desde do surgimento da espécie humana, né, da figura do homem sábio, como a gente estava falando, então a gente tem um grande período que é chamado coletivamente de paleolítico, a tal idade da pedra Uhum. lascada, depois idade da pedra polida, ou seja, a única tecnologia disponível era pedra, tá? Por isso que idade da pedra, paleolítico quer dizer isso. A transição para algo mais próximo do que a gente poderia chamar de uma civilização avançada seria o neolítico, que é a pedra nova, a nova idade da pedra, tá? Que é bem mais recente, em que aqui já existe algum tipo de tratamento dessa pedra. Então, a pedra polida é a nova pedra. Isso então se chama neolítico. Então, aqui já começa a surgir agrupamentos humanos, né? Não propriamente cidades, não propriamente culturas, mas pequenos agrupamentos humanos, tá? Então, a gente está falando lá de muito tarde, né? Muito, muito antecessor, né? A gente está falando de 10, 12 mil anos atrás, Olha atrás da isso. nossa linha temporal. Então, nesse período, essas comunidades eram chamadas coletivamente de caçadores-coletores. A gente vai definir o que são caçadores-coletores, tá? Então, toda vez que fala em caçador-coletor, a gente pensa naquelas tribos nômades, né, que depende daquilo que eles conseguem achar como caça ou coleta de alimentos. Mas tá Ou aí. seja, vai estar aí, eu botei mais detalhado, inclusive. Uhum. Então, não tem cultura, não tem construção, não tem cidades, os abrigos não são construídos, são adaptados, né? Então, esse é o conceito. E aí a gente coloca Uhum. aqui que esse mistério desenterrado, que ele foi literalmente desenterrado, tá? Uhum. Um templo ancestral. E templo, isso é outra coisa, assim, que qualquer construção ou é calendário ou é templo. São as únicas duas opções que a nossa ciência oficial consegue achar para Sim. qualquer artefato arqueológico. Ou era um calendário para marcar as estações, para marcar a época de plantio, para marcar equinócio, para marcar alguma coisa, ou era templo, ou era em honra a algum tipo de deus, algum tipo de culto. Não existia Sim. outro tipo de opção, tá? Durma sequência e barulho. Enfim, e aí, até a gente tinha colocado assim, muda completamente tudo que a ciência pensa saber. Na verdade, deveria mudar, porque não mudou. Eles, Continua. esse conjunto, gente, essa narrativa dominante, esse paradigma de que existe uma necessidade de evolução, tá? Então, isso aqui é um conceito darwiniano que a gente traz para todos os aspectos da nossa vida, biológica e não biológica, tá? Então, a tecnologia lá, ela tem que aumentar, porque lembra, nós somos o suprassumo da civilização. Em nenhuma época histórica a humanidade foi tão avançada tecnologicamente como nós. Nós somos o auge, o ápice dessa evolução. Então, tudo que veio antes de nós, obviamente, deveria ser menos tecnológico, menos avançado, menos. E aí, quando a arqueologia se depara com quebra desses paradigmas, ou seja, os sítios mais antigos são os mais sofisticados, são as que têm pedras maiores, são que têm encaixes mais perfeitos. Eles não sabem o que fazer com essa informação, porque isso quebra esse conceito de evolução tecnológica, que é o que se espera, tá? Então, o que acontece? A gente está prepugnando aqui que nós somos descendentes de o que sobrou de uma civilização muito mais avançada e que foi dizimada por ou algum dos vários cataclismos que aconteceram, tá? Então, eles preferem mudar os conceitos, né, as definições que eles mesmos criaram, do que mudar o paradigma que se encaixa quando eles têm uma evidência arqueológica. E a gente vai comentar um pouco mais para frente, quando o arqueólogo-chefe, que é o responsável pela escavação, ele começa a ver que os sítios mais recentes são os mais simples, são os menores, são os piores de qualidade técnica, ele fica assim, a gente espera que com a gente espera, a gente tem esperança que com o prosseguir das escavações a gente comece a achar os sítios mais simples, mais antigos, que justifiquem a nossa linha histórica, né?
Então, assim, é lutar contra as evidências. Mas é assim que a coisa está funcionando há muito tempo, tá? Aqui eu coloquei esse slide agora, Dini, antes de passar para ti. Então, eu pedi para o chat GPT colocar aqui o que são caçadores-coletores, para definir, tá? Então, o povo caçador-coletor pode ser definido em termos de civilização como um agrupamento humano cuja base de subsistência é a exploração direta dos recursos naturais por meio da caça de animais selvagens, da coleta de frutos, raízes, sementes, mel e outros vegetais espontâneos e da pesca, em alguns casos. Esse tipo de organização social é considerada a forma mais antiga de subsistência humana, predominando por dezenas de milhares de anos antes da invenção da agricultura e da domesticação de animais. Em síntese, um povo caçador-coletor não constitui uma civilização no sentido clássico, com cidades, escrita, excedente agrícola e instituições complexas, mas sim uma forma de organização social anterior às sociedades agrícolas e urbanas, centrada na adaptação ao meio ambiente e na subsistência direta. Por que a gente está trazendo isso? Porque uma das grandes críticas que se faz é como que um povo classificado como caçador-coletor poderia construir um sítio histórico cheio de megálitos de pedra, né? Como Göbekli Tepe. Como? Como que eles faziam? Então agora eles criam justificativas. Ah, não, porque estão pensando lá no povo que estava escondido em caverna, morando em cima das árvores. Não, não era assim, gente. Não. Eles não eram Noah, não. Eles já tinham uma tecnologia. Então, sim, os caçadores-coletores podem fazer isso, tudo que a gente sempre disse que eles não podiam, mas eles faziam. Tanto que Göbekli Tepe está lá para provar que eles faziam. Olha a quinta, olha a quinta. May I? Vai lá. Eu trouxe essa figura, a Anne acabou colocando o texto antes, justamente para a gente entender isso tudo que ela já abordou. Então, vou tentar abordar de uma outra forma, que é a seguinte. Quando nós pegamos na escola a questão acadêmica em si, nós temos uma escola instaurada dentro da Revolução Francesa, dita Revolução Francesa no século XIX, onde nós temos um ensino já pré-dito para entendermos que são povos nômades, que não sossegam o rabisteco em lugar nenhum, né? Que eles precisam estar atrás sempre de comida, da sua autossubsistência, e eles vão buscando isso. Então, para que você faça e para que você construa um sítio com aquela magnitude de Göbekli Tepe, eu falei para ela, mania de chamar de Tepe porque tem um povo, eu não sei nem se é o turco que dá uma acentuação diferente, não é? Göbekli Tepe, assim como outros sítios arqueológicos que nós temos. E é aquela brincadeirinha, então tá bom, são só caçadores e coletores. Tá? Quando você tem a pedra polida, e nós vamos em ditos sítios arqueológicos, aqui no Brasil, nós encontramos, principalmente no litoral de Santa Catarina, nós temos os sambaquis, que são literalmente verdadeiros cemitérios arqueológicos maravilhosos, onde vocês vão achar restos, né, resquícios, e muitas vezes coisas que estão desconstruídas. E quando eu falo desconstruídas, é sim para trazer de uma forma proposital uma desconstrução sendo abusada proposital, para que não existam vestígios de uma civilização que a gente não vai chamar de caçadores e coletores. Mas, por outro lado, o que nós temos aí é ainda a resistência. Ai, Sandrinha linda! A resistência acadêmica em colocar como caçadores e coletores. Então, como surgiram as primeiras civilizações, elas surgiram há milhares de anos. Vocês podem ver a data, olha a data disso aí. Isso é 2024, tá? No olhar digital, e ainda continua essa narrativa. Se vocês jogarem no Google, a narrativa é a mesma, tá? Onde hoje é o Oriente Médio e a China antiga, entenda melhor. E aí nós temos ainda sendo sustentada a narrativa de caçadores e coletores, a narrativa do Neolítico dessa forma, mesmo depois dessa enorme descoberta, e não só dessa, porque a gente tem estudos aí recentes sobre a datação da própria Esfinge, da datação de Stonehenge, e já se sabe que aquilo ali tem tudo, está tudo ligado à astronomia em si, do conhecimento da astronomia que esses povos tinham, e não só questão das estrelas, dos astros, como também de toda a movimentação planetária daqui da Terra em si. Eles tinham essa noção de tempo, de passagem de tempo aqui, né? E isso daí
quebra com qualquer tipo de conceito de que esses povos, eles não poderiam construir nada parecido do que nós temos aí dessas obras monumentais e dessas pedras. Nossa, como é que eles esculpiram isso? E nesses sambaquis aqui, vocês vão achar machadinhas, e aquilo era corte a laser, eles ficavam ali batendo com uga, 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 para raspar aquilo. Não tem como, gente. Né? A pedra aqui da Gávea, que eu estou pertinho, aquelas inscrições fenícias já saíram no tapa para reconhecer aquilo. Então, assim, está diante dos nossos olhos, só que a formatação faz com que as pessoas, primeiro, não enxerguem, e segundo, que também não queiram enxergar. Porque se você quebra um conceito desse, o que vem por trás? A origem da história da humanidade, ela vai mudar a rota completamente. E é aqui que a gente vai chegar. É nessa mudança de rota que a gente quer trazer. E é assim que a gente vai tecendo a questão da arqueologia proibida dentro aqui do canal, para que vocês abram literalmente aqui e a conexão e entendam das nossas origens junto com a gente, que é aquilo que a gente vai quebrar os paradigmas.